Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Hoje é um culto festivo, né? Uma cerimônia, a qual vamos participar do corpo e do sangue de Cristo, né, irmãos? É um momento ímpar, é um dia esperado em todo o mês, né, que a igreja, as Assembleias de Deus comemoram mensalmente, né? Tem igrejas que comemoram toda semana, né, irmãos? Como era feito na igreja primitiva, mas nós, né, nos alegramos uma vez por mês, e é benção, né? Jeremias capítulo 29, versículo 10. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, quero primeiramente louvar a Deus pela vida do pastor Dorival, né, que me lançou o convite, e o Senhor me deu graça de estar aqui nessa noite para juntos, né, compartilharmos um pouco sobre esse texto, sobre a palavra do Senhor, que Deus possa vir abençoar o pastor Dorival ricamente, a todo o corpo de obreiro, né. O Senhor colocou esta palavra no meu coração, né, eu vou ser breve e sucinto nas minhas palavras, né, tentarei ser mais fidedigno, né, às Sagradas Escrituras, né. Eu sempre converso com o pastor Ajalon, né, sabemos que é um culto de Santa Ceia, né, e a agenda ela é bem apertada, o pastor até conversou comigo, né, e eu falei, pastor, se o senhor me der 3 minutos eu faço a exposição, né. E é engraçado eu falando com o pastor Ajalon, ele falou, Ginei, quando o tempo é curto, a gente já tem que entrar acelerando. Irmãos, mas é bênção, né? Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores, né? Com eu aprendo muito, né? Irmãos, é interessante, eu vou fazer a exposição desse texto aqui, e o pastor Dorival falando acerca de Cosme e Damião, né? E acerca de, né, as festas juninas. Quando eu era criança, a gente foi bem doutrinado, né, irmãos, na meninice, né? Mas a gente era bem rebelde, né? Minha mãe, ela não permitia a gente comer Cosme e Damião, né, eu e minha irmã. E eu ficava agoniado com aquilo ali, né? Criança não entende, né? Queria doce, né? Minha mãe não tinha muita condição. Hoje eu olho para o meu filho pedindo doce, eu me lembro de mim quando eu era criança, né? E não deixava, né, irmãos? Quando eu fiz meus 12, 13 anos, eu mesmo que ia atrás desses doces no Cosme e Damião, irmãos. E, rapaz, isso me deu um transtorno espiritual terrível. E é engraçado o pastor Dorival falando que tem crente que não sabe se é protestante ou se é católico, né? Aí eu estava aqui em Brasília, rapaz, cantando, né, ali na Assembleia de Deus de Missão, né, no grupo de jovens, com meus 14 anos. Aí eu fui lá para o Maranhão, cheguei lá no Maranhão, fui ser da Igreja Católica, né, irmão? Lá com os jovens da Igreja Católica para dançar quadrilha. Eu falei, oh meu Deus do céu, né, que Deus possa vir ter misericórdia. Graças a Deus nós estamos aqui nessa noite, né, irmãos? Eu dei essa breve introdução, irmão, porque nós vamos analisar esse texto aqui, nós vamos falar sobre isso, né? É interessante que quando o profeta Jeremias ele vai escrever esse texto, isso aqui é uma carta. Quando nós falamos do profeta Jeremias, nós entendemos que ele é um profeta chamado de profeta pré-exílico. Por quê? Porque ele vai profetizar antes do exílio babilônico. É interessante que quando Deus ele chama Abraão e a sua descendência, ele faz, né, leis, né, a sua aliança, tinha alguns pontos da sua aliança que eram condicionais, e lá em Deuteronômio capítulo 28, nós vamos enxergar isso muito bem, quando ele vai falar acerca, né, no Monte Ebal, ali no Monte Gerizim, vai falar acerca das bênçãos e das maldições,
Basicamente, o resumo da lei era o seguinte, irmãos: olha, Deus tirou vocês do Egito, da terra da escravidão, da terra da servidão. E é o seguinte, vocês vão entrar nessa terra agora, essa terra mana leite e mel, uma terra próspera, né, uma terra abençoada. Bom, eu nunca fui em Israel não, mas eu já estudei muito sobre a topografia, a geografia, enfim. E é uma terra, né, meio árida lá, né, irmãos? E Deus chamava aquela terra de, né, terra que mana leite e mel, né, irmão? Deus, ele faz milagre onde a gente não enxerga. Onde você olha que parece que a terra arrasada, Deus é ali que ele faz brotar algo para mim e para a sua vida, irmão. E ele chamava aquela terra de, né, que manava leite e mel, enfim. E Deus colocou o povo e falou, olha, basicamente, Deuteronômio 28 é o seguinte: se vocês me obedecerem, vocês ficam na terra. Se vocês não me obedecerem, vou levar vocês tudo para o cativeiro. Vocês vão passar lá alguns dias no cativeiro para aprender a obedecer. Irmãos, e não é fácil obedecer, né? Porque é um desafio, né? Nós temos um coração, infelizmente, o Senhor tem regenerado nossos corações, mas a gente tem uma tendência realmente para ser desobediente. E é uma tendência muito forte em nossas vidas. A gente tem que se policiar a cada dia para não ficar se levantando contra os nossos líderes, né? Enfim, a gente tem esses problemas, a gente, né, tem esses desafios diários em nossa vida. Muitas das vezes nós não concordamos e ficamos nos levantando, né? Isso não é saudável para a nossa vida espiritual, não, irmãos. Basicamente é isso. E Deus vai chamar aquele povo. É interessante que Deus, ele deixou essa regra, essa lei: olha, se vocês me obedecerem, vocês vão comer o melhor da terra. Mas se vocês não me obedecerem, infelizmente, o juízo é certo. E infelizmente, irmãos, nós vemos aqui dentro dessa carta que o profeta Jeremias, que o capítulo 29 é uma carta que o profeta Jeremias vai enviar, né, para os cativos que estavam dentro do cativeiro babilônico. Nabucodonosor, ali no ano de 605, já tinha levado uma parte, no ano de 589, levou outra parte. Enfim, irmãos, é uma destruição total que vai acontecer ali na cidade de Jerusalém. O templo vai ser destruído, totalmente destruído, irmãos. E Deus, ele levantou o profeta Jeremias, né, irmãos, para chamar o povo para o arrependimento, né? Mas infelizmente o povo já estava inclinado para as práticas, né, idólatras, como o nosso pastor Dorival falou aqui nessa noite. Irmão, quando a nossa mente fica cauterizado, é terrível. Quando você acha que o errado é certo e o certo é errado, irmão, é muito difícil. O seu coração já está inclinado para aquelas coisas, para você sair daquilo ali, irmãos, é muito difícil. E sabe o que eu reparo nesse texto, irmão? Deus instituiu a Páscoa quando o povo ainda estava dentro do Egito. E eles festejaram a Páscoa por quase 1000 anos. Boa parte, irmão, daquele povo, por quase 1000 anos, estava desviado, mas estava dentro das festas. Era um povo, infelizmente, que gostava das festas, né, gostava da Páscoa, mas, infelizmente, dentro do seu coração, o propósito real da Páscoa não estava dentro do coração daquele povo. Eles estavam aproveitando ali as 3 grandes festas e outras festas a mais, que era Páscoa, né, Pentecostes e Tabernáculo. Todo judeu amava essas festas, amava o templo, amava tudo que a religião judaica, né, estava oferecendo. Mas, infelizmente, não havia fidelidade no coração daquele povo. Aquele povo estava adorando a Deus com seus lábios, mas o seu coração estava distante de Deus. Porque não adianta, irmão, gritar, não adianta falar alto, não adianta ter uma boa oratória, não adianta ter uma boa locução verbal, não adianta ter uma boa voz, não adianta, irmão, porque Deus, ele não está preocupado simplesmente, né, com a nossa carcaça, desculpe a expressão, mas ele está preocupado é o que está dentro do seu coração. A adoração, ela não sai dos lábios, mas a adoração sai do coração, sai do âmago do verdadeiro adorador, irmãos. E Deus está atrás disso. Está atrás dos verdadeiros adoradores, que adorem a Ele em espírito e em verdade. Irmãos, aquele povo participou por cerca de quase 1000 anos, irmãos, da Páscoa. E é interessante que a última Páscoa para a igreja cristã
para nós cristãos, aconteceu ali há 2000 anos, e Jesus vai ressignificar a Páscoa, e ali vai instituir a ceia, né, a qual nós vamos participar aqui nessa noite. Mas sabe o que é que me impressiona? Aquele povo passou quase 1000 anos participando da Páscoa, mas infelizmente não estavam sabendo o sentido real, não refletiam, não tinham entendimento sobre o sentido real da Páscoa. Aí Jesus nessa noite, irmãos, ele pergunta ao meu e ao seu coração: será se nós entendemos o que nós vamos fazer aqui nessa noite? Será se realmente há reflexão, há contrição na minha vida? Será que se quando eu vou pegar este pão, vou olhar e simplesmente eu não vou gerar sentido neste pão, eu não vou gerar sentido neste suco de uva? Ou será se simplesmente vai ser um momento? É interessante que o profeta, né, Jeremias, ele vai escrever aquela carta. E naquele momento ali, Deus já tinha levado o povo ali para o cativeiro babilônico. E aquele cativeiro, segundo os profetas, iria durar 70 anos. Era 70 anos que eles iriam passar ali, viu, naquele cativeiro. Sabe para quê, irmão? O propósito primário do cativeiro era arrancar a idolatria do coração dos judeus. Muitas das vezes Deus permite que eu e você passemos por cativeiros. Sabe por quê? Para arrancar a idolatria, porque muitas das vezes saímos do Egito, mas o Egito não saiu ainda da gente. A gente ainda continua com as práticas antigas, ainda achando tudo normal e achando que não tem problema nenhum. E Jesus falou lá em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É uma palavra profunda, negar-se a si mesmo. E naquele momento, no capítulo 28 de Jeremias, nós vamos ver um falso profeta chamado Ananias. Ele vai se levantar, irmãos, contra, viu, o profeta Jeremias. Ele vai falar que o cativeiro vai durar somente 2 anos. E vai se levantar outros falsos profetas. Sabe por quê? A pessoa, Jeremias, irmão, na verdade, quando a gente fala de um profeta, hoje a gente fala de profeta, todo mundo acha que não é só um vidente, uma pessoa que recebe revelações. Irmão, ninguém gostava de profeta, realmente verdadeiros profetas no Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque o profeta, irmão, ele era um guardião da lei, irmão. Simplesmente ele olhava para o Antigo Testamento, olhava para a Torá, e Deus falando: olha, se o povo me desobedecer, vai haver juízo. Se o povo me desobedecer, vai haver juízo. Se o povo me desobedecer, vai haver juízo. Irmão, não tem como haver bênção aonde há desobediência. Só há bênção aonde há obediência para o Senhor. Você quer ter a sua vida abençoada? Começa a obedecer ao Senhor. Mas os falsos profetas, irmãos, eles profetizam aquilo que está no coração, eles profetizam aquilo que você quer ouvir. E é muito bom, irmão, escutar aquilo que nós queremos ouvir. Isso aguça os nossos ouvidos, o nosso coração, mas não muda o nosso caráter, não muda a nossa vida. A gente precisa realmente ser pressionado pela palavra de Deus, porque quando nós somos pressionados pela palavra de Deus, há mudança de caráter. E o profeta Jeremias, irmãos, ele ficou tranquilo, porque ele sabia que a mensagem dele era uma mensagem do Eterno. E nesse momento ele vai falar aqui, vai escrever para os cativos ali, para acalmar o coração daquele povo, porque aquele povo, irmão, tinha 2 anos que estavam ali no cativeiro babilônico, já estavam arrumando as malas. Sabe por quê? Porque os falsos profetas falaram: olha, daqui uns dias vocês estão saindo daí. Porque quem não quer, irmão, está passando por uma prova, quem não quer escutar uma palavra dele? Olha, a sua prova vai durar somente 2 dias. É bom demais, irmão. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus, não. Aí vai lá Jeremias, irmãos, vai escrever para os cativos da Babilônia: olha, eu quero que vocês acalmem o coração. Vocês passaram quase 1000 anos. Vou passar aqui, irmão, vou parafrasear, passando raiva em Deus, nas suas idolatrias. Saíram do Egito, mas ainda estavam se lembrando das panelas de carne, dos pepinos, das cebolas. Infelizmente ainda vocês estavam com o seu coração lá no Egito. Vocês vão passar aí, não é 2 anos não, é 70 anos o cativeiro.
Eu quero falar algo para vocês aqui, olha, vocês podem casar aí, vocês podem dar-se em casamento, vai vir outra geração, não precisa, vocês vão ficar aí. Olha que palavra bonita, irmão. Quem quer, irmão, uma palavra dessa? Você está passando por uma prova, chega um profeta e fala assim, olha, está duro, irmão, o negócio vai piorar. Quem quer escutar uma mensagem dessa, irmão? A gente quer não, Senhor, traz o livramento, irmão, mas Deus, irmão, levanta. Aí é onde o profeta bíblico, irmão, ele não fala o que ele quer, ele fala aquilo que está nas Sagradas Escrituras, e o que Jeremias estava falando, simplesmente estava na lei de Deus, a lei de Deus estava se cumprindo, irmão. Porque o nosso Deus é amor, mas nunca se esqueça que Ele é juízo, irmão. E quando Ele começa a derramar o seu juízo e a sua ira, é ai, ai e ai. E Deus, através do ministério do profeta Jeremias, falou, olha, vocês vão ficar aí. Vocês podem casar, vocês podem dar-se em casamento, viu? Vocês orem aí, viu, para os governantes, vai vir outro depois de Nabucodonosor, pode orar por ele, para Deus abençoar, porque tendo paz aí, vocês vão ter paz, mas não se esqueça, vocês vão ficar aí. Aí Jeremias fala aqui em Jeremias 29:3, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O coração aqui, irmãos, não é somente o centro das emoções. Nós somos pentecostais, nós adoramos a Deus com as nossas emoções. É muito bom, irmão, adorar a Deus com as nossas emoções. Mas Jeremias aqui também está falando do centro do nosso intelecto, a nossa razão. Muitas das vezes nós queremos servir a Deus somente com as nossas emoções, mas não entendemos aquilo que estamos fazendo. Não entendemos o propósito de servir ao Senhor. Não entendemos, né, esse propósito aqui nessa noite, que é o memorial, que é essa Santa Ceia. E é interessante, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, já estou quase concluindo, irmão. Portanto, qualquer que comer este pão, viu, irmão, esse aqui, ó, ou beber, viu, o cálice do Senhor indignamente, olha, irmão. Esse indignamente aqui, irmão, isso aqui já foi debate já teológico aqui para longos anos. Sabe por quê? Porque muitas das vezes uns entendiam que era simplesmente o pecado. Se você estiver em pecado, você é indigno de participar da ceia. E é interessante, irmão, que Paulo ele dá uma martelada na nossa cabeça lá em Romanos. No capítulo 1 ele fala que os judeus pecaram. No capítulo 2 ele fala que os gentios pecaram. No capítulo 3, 23 ele fala que todo mundo pecou. Todo mundo pecou e está destituído da glória de Deus. Irmãos, se eu perguntar aqui nessa noite, nessa semana, quem não pecou, levante a mão aqui. Ó, seria bom, né, pastor Dorival? O pastor Dorival chegar no domingo passado e falar o seguinte, olha, irmãos, essa semana é a semana da Santa Ceia. Está todo mundo proibido de pecar. Olha, irmão, aí ninguém pecasse mais, rapaz, ia ser bom demais, né, irmãos? Mas não funciona assim, porque nós temos uma inclinação ainda carnal, e infelizmente, isso gera tristeza na nossa alma, irmão. Isso é para gerar tristeza, contrição, choro. O crente é para chegar numa ceia e falar, Senhor, pobre de mim, pecador, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, porque eu vou participar do teu corpo e do teu sangue, Senhor. Não é pouca coisa. O povo foi levado para o cativeiro babilônico, sabe por quê? Oséias fala, Oséias 4:6, ele fala, olha, o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Sabe por quê? Porque eles rejeitaram o conhecimento. Toda vez que você não quer escutar, dar ouvido e obedecer a palavra do Senhor, eu estou rejeitando as verdades eternas. Estamos rejeitando. O indigno aqui, irmão, não é simplesmente o pecador. E também o indigno aqui não é simplesmente, irmãos, uma pessoa falta de entendimento. Não. É a junção das duas coisas. Sabe por quê? Porque lá na igreja de Corinto estava acontecendo uma coisa terrível, irmão. As pessoas estavam sem consciência daquilo que estavam fazendo. A pior coisa que tem, irmãos, é você vir para um culto de Santa Ceia e não ter consciência do que você está fazendo. Não ter consciência, você olhar essas bandejas aqui e simplesmente acharem que é algo terreno, que é algo que não tem significado nenhum.
E tem muito significado, irmãos. Tem muito significado. O indigno, irmão, é um pecador. Mas é um pecador que está pecando, irmãos, infelizmente, com a falta de entendimento muito profunda. Ele não está entendendo aquilo que ele está fazendo. A igreja de Corinto, eles começaram a fazer o quê? Começaram a beber, começaram a comer. Irmãos, eles começaram a desvalorizar. Eles começaram, sabe o quê? A profanar o sagrado. Amém? Eles começaram a profanar aquilo que era santo. Quando a gente olha lá em Israel, irmão, o povo começou o quê? Primeiro, a profanar as festividades, a profanar a Páscoa, a profanar a festa de tabernáculos, a profanar a festa de Pentecostes, e por fim, irmãos, eles vão profanar o templo. Olha, primeiro você profana aquilo que é sagrado, depois você começa a profanar a sua própria vida. Já estou concluindo, irmãos. Eu estava conversando com um amigo meu, e ele estava falando, irmãos, todos nós somos sujeitos à queda, irmão. Todos nós somos fracos. Veja bem, todos nós temos limitações espirituais. Temos, irmão, mas somos carentes da graça do Senhor. Mas ele estava falando, irmãos, que o pastor dele, infelizmente ele teve um relacionamento extraconjugal, irmão. E ele passou 11 meses ainda oficiando a ceia, irmão. Olha que coisa terrível, irmão. Ele com um relacionamento extraconjugal ainda... irmão, isso é terrível, sabe por quê? Porque a mente está cauterizada, irmão, porque nós somos sujeitos à queda, a pecado, ninguém está livre dele, não. Mas quando nós temos entendimento do que nós estamos fazendo, da importância que tem este ritual aqui, irmão, se nós cairmos, irmão, você pode ter certeza, você vai se jogar aos pés do Senhor, você vai falar como Davi falou lá em Salmo 51, Senhor, faça de mim qualquer coisa, mas não retires de mim o teu espírito. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso entendimento. A busca de Deus tem que ser uma busca racional. Você precisa entender quem é o Deus que você serve, e você precisa, nós precisamos entender o que o nosso Deus requer de nós. Amém? Que Deus possa vir abençoar a vida de cada um. Os minutos que foram me dados, estou concluindo, vamos pôr sobre os pés. Que nós possamos vir ter entendimento, irmão, do que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Que o Senhor possa vir alargar o nosso entendimento. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor possa vir jorrar esse entendimento das nossas vidas, que nós possamos vir, Senhor Jesus, sim, Senhor Jesus, temos contrição diante da Tua presença, Senhor, somos pecadores, Senhor, e somos carentes da Tua presença, da Tua graça, Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui, não porque merecemos, Senhor, mas porque o Senhor era bom e a Sua benignidade dura para sempre, Senhor Jesus. Somos gratos a Ti. Amém? Eu agradeço a oportunidade.